Bertolli. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 30 de maio de 2011, segunda-feira. O verbete é o número 1945. Ele tem 4 páginas, 38 logias e 9 máximos. O tema é amigo comum. A especialidade é a conviviologia. Definologia. O amigo comum é a peça-chave, mulher ou homem intermediário social, fazendo a interface para a potencialização do trabalho ou empreendimento da consecução da proex pessoal. O círculo de relações sociais, as amizades comuns, as conexões entre as consciências e consciex engajadas no macromecanismo multiassistencial, multidimensional. O parafato dos amparadores extrafísicos patrocinarem a união de consciências em prol da evolução de todos. Na argumentologia tem a taxologia, que tem 5 categorias de intermediações básicas entre as consciências. Tem aqui a falta de um S em consciências afins no número 1. Na remissologia, nós temos aí entre os 15, acerto grupo kármico, amizade interativa, carga da convivialidade, círculo de relações e companhia eletiva. Frase enfática. Os amigos comuns são componentes essenciais na formação equilibrada do círculo de relações sociais sólidas, com fundamentos evolutivos, cosmoéticos, proexológicos e prioritários. Você dedica atenção ao cultivo das amizades, dos amigos comuns? Com qual objetivo? Nós temos agora questões. Gostaria de saber quantas consciências moram nas comunidades Pombal, Interlúdio e outras. A vida do outro lado é igual à nossa vida atual? Mora em casas, tem familiares? Como se vive nesses lugares atualmente, estudando, trabalhando? Quais são as nossas obrigações nessas comunidades? Nessas comunidades, desse nível avançado, todo mundo tem algum trabalho, um empreendimento, um serviço, uma responsabilidade. Estão sempre em atividade. Agora, ali constitui uma família de interassistencialidade. Agora, a outra. Poderia nos ampliar o item da teoriologia, página 40, a teoria dos 6 graus de separação? Não, eles acham que qualquer pessoa, né? Fala aí que você que é especialista, que gosta disso. Isso foi um pesquisador americano, fez um experimento em que ele queria saber justamente quantas pessoas, qual a quantidade de pessoas seria necessário para se chegar em qualquer personalidade do mundo. Por exemplo, Bill Clinton. Quantas pessoas, em média, separam você do Bill Clinton? E a partir, então, de cartas que ele enviou para determinadas pessoas, elas tinham que entrar em contato com outras pessoas dentro da universidade. E ele conseguiu levantar que, normalmente, as pessoas chegavam a partir de 6 encontros, 6 intermediários. Então, com 6 pessoas, você consegue chegar em qualquer outra no mundo. Então, pode pensar, qualquer pessoa aqui, você vai ter apenas 6 pessoas para fazer essa intermediação. Essa aqui é a teoria. É bom, gente, lembrar que fisicamente isso não funciona, tá certo? Vai direto. Em tecnologia, página 40, a técnica da amizade prolífica é aquela que te dá frutos, que ajuda você, que enriquece, que aumenta a sua vida. Existe muita amizade assim, você dá amizade, você recebe amizade. E elas podem ser produtivas, depende do que a pessoa faz. Na psicologia, página 41, o ciclo encontros, desencontros, reencontros do destino. Os desencontros ocorrem por falta de maturidade nossa ou por quais outros fatores? Não, nem sempre é só maturidade. Pode ser processos eventuais, desastre, acidente, doenças, nos processos que tem com as pessoas e também com as consciências. Um processo, por exemplo, às vezes, de um parto alterado, pode atrasar a vida de uma proex que vai influir num monte de gente. Alguma coisa que deu um aborto espontâneo, uma coisa dessa, é muito sério. Como prevenir a ocorrência desses desencontros ao longo de nossas vidas?
Olha, eu tenho procurado colocar a minha vida como se fosse uma máquina. Eu tenho o cérebro máquina, o corpo máquina, a morada máquina e a vida máquina. E procuro colocar racionalidade, positividade e lógica nisso. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Mesmo assim a gente erra. Agora, uma coisa é certa, tem menos erros. E minhas coisas todas funcionam mais. Agora, a primeira técnica que eu uso é a mais difícil para a maioria, que é desarrumando, arrumando. Então eu uso tudo, já arrumando tudo que eu desarrumei. Então isso não é todo mundo, é preciso de ter um certo grau de monquidade ou monquismo. Tem que ter um toque nessa história aí de segurança muito séria, de lógico. Eu acho isso difícil. Mas isso é a base. Para a maioria aí não tem outro jeito. Com isso, os processos de desencontro são mais diferentes. Uma outra coisa. Eu fiz isso, não foi por causa de encontro, nem desencontro, nada disso, não. Eu coloquei disciplinar minha vida de vida para o psiquismo. Eu cheguei à conclusão que se não disciplinar bem, você não pesca nada das outras dimensões. É muito difícil. Tem que ter auto-organização, disciplina, metodologia. Não tem jeito. E, eu não vejo jeito de fazer isso sem registro. Tem que registrar, para ver o escalonamento, os gradientes, vamos dizer, a fluência do próprio trabalho. Tenho consciência de que sou brado psíquico. No entanto, almejo encontrar o tato psiquismo. Porém, quando tento fazer ou pensar algo mais rápido, fico mais confuso e às vezes travo. Existe alguma técnica que possa usar para melhorar? Sei que o EV ajuda, mas há algo mais que possa fazer? Olha, nessa questão é você ter mais contato com os outros. Uma coisa, por exemplo, examina se você não precisa de fonoaudiologia. Faça umas consultas, uns exercícios fonoaudiólogo, às vezes vai te ajudar a conversar, a falar. Porque a pessoa melhora o bradipsiquismo se ela tiver mais contato oral, verbal, de interlocução com as pessoas. Então isso vale a pena. Se você aparecer aqui, por exemplo, na Cognópolis, você vai falar com eles, estou aí para apresentar qualquer programa de vocês. Você tem que falar com os outros. E ter contato com os outros. Responder. O ideal é entrar aqui e começar a debater. A pessoa fica, vamos dizer, rapidinha no tapa. Ela fica com tanto medo, mexe com tanta coisa, fica tão danada, mexe no orgulho, na vaidade dela, na cara. Isso ajuda. Outro. Minha mãe, filha de mãe solteira, sempre foi rejeitada pela sua família paterna, os quais se comportam como a típica máfia italiana. Meu avô sempre fez de tudo para que ela não pudesse requisitar seus bens. Atualmente está interditado em uma casa de repouso. Desde que ele ficou doente, há uns 5 meses, ele e a família nos assediam e brigam entre si devido à herança. Eu gostaria de não receber herança, caso me coubesse, nem ter contato com esses familiares. O senhor considera isso cosmoético ou seria omissão deficitária? Não, o processo todo é bom você dar ajuda, né? Porque eles são de mais idade, essa coisa toda. Você tem mãe, né? É mãe, é preciso de olhar isso. Não é bom tirar o corpo fora, não. Não é por causa da herança, é por causa da assistência que você deve prestar. Estou com a minha Ressex a pleno vapor. Mudei muito e também vou mudar de trabalho dia 6. Até agora não senti pressão de assediadores extrafísicos nem pesadelos. Mas estou preocupado com meu filho de 13 anos que está acordando no meio da noite sem motivo aparente. O que devo fazer? Propus dormir com ele por alguns dias para ele ver se resolve. Seria esse o caminho? Sim, vai por aí, mas às vezes também não tem nada a ver com você. 13 anos, a pessoa já tem os problemas dela. Adolescente, já tem, vai com calma. Precisa de ver o que se passa com ele. Examina bem. Olha as companhias dele, olha o ambiente que ele frequenta. Isso aí eu acho mais importante. Outro, além do EV e do cultivo do mental soma, haveria outra técnica que o senhor recomendaria para dinamizar o desenvolvimento parapsíquico da consciência, que está dando os primeiros passos evolutivos consciente? Eu acabei de dizer. Auto-organização, um dos negócios mais sérios. Além do EV
e do mental soma, né? É uma saída. Agora, mexer com bastante energia sempre vai ajudar mais rápido a pessoa a desenvolver o parapsiquismo. Isso não há dúvida. Olha bem o processo da energia consciencial. Sempre vai ajudar muito. Pode falar. Aqui na página 41, na filiologia, queria que o senhor relacionasse o último, a idolofilia, com um amigo comum. Você quer que relacione a ídolo? Eu não entendi. Então, por exemplo, o amigo comum pode ser uma coisa normal e pode ser um processo mafioso. Você pode ter um amigo que é mafioso. Então, como é que fica? A situação é precária. Esse verbete é neutro. Então, amigo comum é um ponto de interrogação. Esse amigo é bom ou ruim? Se você me mostrar suas companhias, eu mostro a sua qualidade como consciência. As suas companhias mostram. Por exemplo, eu sou um cara de alto nível evolutivo. Por quê? Minhas companhias são vocês fora de série. Essa você não pode falar nada. Essa entupia a boca de todo mundo. Não tem saída. Vocês não dão para defender muito a situação. Não, é o que eu vou falar aqui agora. É o fã-clube, é o ídolo de futebol, é o cantor, a cantora. E outra coisa, existe aquele amigo comum que é um amigo da onça. Por exemplo, o stalker, stalking. Você sabe, aquele cara que persegue, por exemplo, a estrela de cinema e depois tenta matá-la. Tem tudo isso. E tem muita gente assim. Pois é, a Júlia Foster. Foi assim, mais moça. E assim tem uma porção, tem uma dona que eles perseguiram também muito nos Estados Unidos. Tem uma outra. Agora é outra pergunta aqui. Na elencologia, o senhor sempre coloca em vários verbetes, ali na segunda linha. Consciência lúcida, depois tem a isca humana lúcida. Na concepção do senhor, qual é a diferença? O que falta para a consciência lúcida para ela ser isca humana lúcida, nesse caso, se ela já é lúcida? Não, uma pessoa pode ser lúcida e não ser isca. Depende do nível de parapsiquismo que ela apresenta. Olha isso. O parapsiquismo é que faz a escagem consciencial. Uma pessoa tem que ter uma predisposição para isso. Por exemplo, uma pessoa que é ectoplasta, ela tem escagem de alto nível o tempo todo. Agora, aí você vai perguntar, qual o nível de lucidez? Pode ser que ela já sabe disso, pode ser que nem sabe. Ela vive cheia de acidente de percurso, cheia de problema. O estudo também tem que levar em consideração. Você entendeu, né, essa diferença? Entendo. Agora, por exemplo, quando o senhor fala a consciência lúcida, ela já tem noção da multidimensionalidade. É esse povo aqui, ó. Aqui. Esses que não são nem eu nem você, são os outros. São consciências lúcidas, para mim. Agora, tem gente aqui que tem mais ou menos escagem consciencial, quer dizer, mais ou menos parapsiquismo. Depende. Mas a consciência lúcida, ela já tem ideia da multidimensionalidade. Não, pergunta aí para tudo. Por exemplo, uma pessoa pode ser lúcida em certas coisas e ser ignorante em outras. Todo mundo é assim. Quem não é assim é só o serenão, porque esse aí é lúcido em tudo. Ele já entrou na tudologia. Agora, nós aqui estamos ainda na tudo na metade do caminho. Tá certo? Então, a lucidez também varia muito, né? A pessoa é lúcida até que nível? Ela tem hiperacuidade? Ela tem onomaturologia? Me mostra o que ela já fez, a verbaciologia dela. O que ela produziu até agora? Ou passa a ficha dela. Tem algum BO? Estudar. Processo, você vê o nível de lucidez. A lucidologia varia muito e exige muita prescrutação, muita investigação, para saber exatamente o nível da pessoa. Não é fácil. Agora, vamos supor, a pessoa mal intencionada, praticamente um assediador, mal intencionado.
mas que já admite a multidimensionalidade, mas é a pessoa mal intencionada. Falta Mas o que você mal intencionada. A mal intencionada. Mal intencionada. Mas Mas a gente pode dizer que ela é não tem lúcida? lucidez nenhuma. Não é lúcida, né? Não, Nesse é caso, lógico que não. Mas já admite A multidimensionalidade. primeira noção para uma pessoa ter lucidez é ela acertar o processo evolutivo de uma maneira cosmoética. Se ela tem má intenção, não tem nada ainda, é um bicho. Entende? É um bicho homem, bicho mulher. Ainda não tem, não é? Não dá. Não adianta forçar. Walter, é uma dúvida de ontem. Ontem você tinha falado da Ana, a Veronese e o Hércules, que são do processo italiano. Lá. Entre eles, existe uma relação assim mais íntima? Não, isso eu não sei. Atualmente eu não tenho ideia entre eles. Eu sei que eles têm um ponto de contato que eu conheço. Não, a minha resposta é muito mais braba do que essa. Eles têm um ponto de contato que eu conheço. Você sabe qual? Esse negócio Agora, eu te pergunto, tem mais gente nisso aí? O Hércules? Então, justamente a Ana, a Veronese Tudo o é Hércules, tuticona gente. os três têm ligação com Mas você. tem mais. Mas a ligação Tem é também o cara que ajuda o Marcelo da Luz, que também é italiano. Tem mais. Aí já tem 4. E deve ter mais. É só se eu começar a pensar e daqui a pouco aparece uma opção. Você sabe que o meu ciclo de relações extrafísicas às vezes é grande por causa deles. Agora, a monja está nesse processo também? Hein? A monja. Não, a monja está em todas. Mas como Ela é estilo da gente, né? Um pouco assim, internacional. Eu sei, mas Tem vários nomes para isso, né? Esse processo cosmo, alguma coisa. Mas eu estou dizendo que Agora, tem uma coisa. Ela tem uma base também chinesa, né? Você sabe disso, né? ela tem uma base, se estende como o processo da Espanha pode ter a ver com a Itália, sei lá. Mas veja, ela tem uma base chinesa, igual eu. Negócio também dessa tem uma- época. Pensa nisso. Agora, e os 4 têm a ver com você, né? Pois é. Agora, tem mais gente aí. Ou com a gente também, sei lá. Tem mais gente. Você, então, é o representante da Sicília. Hoje que citaram tanta máfia aí, Pois é. eles citam sempre Cada a um faz máfia. o que pode. Não, citam sempre a máfia italiana, mas a pesadona Então, agora é a o problema o Rússia. seguinte, você é do sul da Itália, é aquele negócio. Se é do sul, Não, mas eu sou uma mistura de norte com sul, mas tudo bem. É. Agora, ficou no meio. não. Agora, Meio, geralmente fala, são os Ferrari. A Ferrari aí. Ah, tá aí, ó. Ferrari. Esse é do meio, não é esse? É do meio. Tem a Do Ferrari. antigo da Itália. O carro Ferrari que é do norte lá também. Pois é. O automóvel. Esse já subiu, já foi para Milano. Não, aqui na. Outra coisa, como você tinha falado, a questão da filologia, na pesquisofilia. É lógico que existe relação de amizade entre os pesquisadores, tudo bem. Mas entre os pesquisadores e o pesquisado, uma fonte, um autor, não é bem uma amizade, mas existe um elo. É um companheirismo, você querendo ou não, isso tudo se torna amizade com o tempo. Depende também dos resultados das pesquisas, né? A pesquisa, às vezes, fazem uma interação muito grande entre os pesquisadores, entre as consciências. É um ponto de contato, vamos dizer, substancial, muito Porque sério. você tinha colocado aqui na idolofilia que o ídolo lá ele se torna amigo. Também vamos dizer, o autor, ele é admirado. Não deixa de Você deve ter percebido uma coisa, esse verbete é mais para consim.
Eu não falo muito aqui de processo extrafísico, é o mínimo que tem. É para fazer a pessoa pensar enquanto ela está aqui. Porque se eu começo a falar muita coisa aqui de parapsiquismo, desvia tudo, a pessoa não fixa o que ela tem aqui nessa vida. Você olha que a maioria aqui diz respeito ao processo físico, propriamente dito. Sim, mas Tem muito pouca coisa. Por exemplo, aqui, a intermediação afetiva, comercial, intelectual, profissional, propaz. Não tem nada de intermediação parapsíquica. o foco do É de propósito. foi intrafísico. Mas existe uma amizade, inclusive verbetes de amizade. Sim, amizade raríssima. Eu nem coloquei, ó, não tem amizade raríssima aqui. Tem amizade interativa. É uma das que eu até citei aí, ó, entre as 15. Agora, o ciclo de relações sociais sólidas, isso é muito sério. É o que está aqui na frase enfática. Isso é a base dos problemas, inclusive da PEX, que diz respeito à PROEX. Bom, aqui na Interaciologia, página 41, na segunda linha, a última interação. Você fala entre a AutoProex e a MaxProex grupal. Você poderia falar, excetuando obviamente a questão da AutoProex, que tem metas relativas a trafores, trafares, trafais, qual que é a delimitação exata entre a AutoProex e a MaxProex? Aí depende da qualificação, vamos dizer assim, da grandeza do objetivo da AutoProex da pessoa. Por exemplo, você acha que eu posso considerar que eu tenho uma AutoProex minha? Isso existe? É ela que predomina na minha vida? Não. Então você veja como é que é. Vocês comandam muito mais a minha vida do que eu. Já manifesta o Max Mecanismo. Agora vocês comandam. E depende do resultado do trabalho, isso depende de vocês. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou fruto do voluntariado conscienciológico. Quem me manda é o voluntariado conscienciológico. Você fala do refém, né? Que é refém da enciclopédia, que é Não, refém do é trabalho. tudo que eu faço. Entende? Agora, o caso todo é o seguinte, sob certo aspecto, para melhorar essa minha condição, eu não me senti tão, vamos dizer, dominado ou escravizado a uma condição a vocês, o parapsiquismo abre a escotilha de fuga. Você está entendendo? Ele abre o processo para a melhoria da oxigenação do ambiente. Melhora tudo. Agora, outra coisa, isso tudo é relativo. Né? Você conhece a pessoa aqui, acontece uma série de condições, ela dessoma, de uma hora para outra ela aparece, você acusa aquilo, é como se você tivesse feito uma viagem, encontrado com a pessoa. Hoje, por exemplo, aconteceu, todo dia tem coisa comigo, né? Você sabe como é que é. Ó, hoje aconteceu uma coisa, fora de sério. O Pai da Graça apareceu para mim. Aí eu comecei a falar para ela tudo que ele estava falando lá. Ela começou a chorar na minha frente. Tentou falar com a Gisele, mas não conseguiu. Nós vamos ver se falamos com ela à noite, que ela gostava demais do pai. O pai está totalmente revigorado, rejuvenescido. Ele está aqui, por isso que estou falando dele. Eu gostava muito dele. E ele gostava muito de mim. Desde que ele me viu, ele foi com a minha cara. Agora veja, são esse italiano, atrapalhado, mesmo conhecido de muito tempo, tudo bem, muito tempo. Agora, ele está bem na situação, as coisas agora tudo acontecendo na família, os negócios que a Graça fez, a viagem foi muito boa, ele devia estar lá, né? Agora, ele apareceu de manhã quando a circunstância permitida. Eu estava sozinho trabalhando no escritório quando ele veio. Aí eu cheguei lá e falei assim, olha aqui, tem uma pessoa aqui. É bom saber e tal. Então comecei a falar tudo que eu captei dele. Mas ele está bem. Ele é um cara simpático para chuchu, você sabe, né? Mas ele está rejuvenescido. Parece um Balzac.
aquele louro, Balzac, tipo italiano, mas bem remoçado. Eu gostava muito dele. Nós sempre nos damos bem, nas coisas todas. Ele sempre quis me ajudar na opção de coisa. Eu falei, não, quem ajuda aqui sou eu, não é você. Sabe aquele negócio? Onde eu estou, quem paga sou eu. Não tem nada disso. Eu falava isso para ele, Chopin. Agora, é um grande cara. Agora, então você veja, isso tudo é amizade, né? Problema dele. Agora você veja, eu vou lá, ele leva a filha dele para viver com a gente, que a Lisa gostou muito dela, aquela coisa toda. Depois que a Lisa morre, eu acabo ficando com ela comigo. Aquela coisa continuou, sem problema nenhum por parte dele. Ele gostava demais de tudo isso. Você está entendendo como é que é? Não, e fazia questão, tudo. Outra coisa, falava para os irmãos dele, para o povo da família, tudo a meu respeito. E colocava como se eu fosse o santo na terra. Sabe? Então você veja, isso é amizade. Agora, você veja bem, uma amizade aqui, uma amizade lá. Eu não estou citando essas coisas como é que é, mas são as consequências. Não tem jeito para você fugir. Como é que fica? Agora, é muito importante o estudo da amizade. Eu tenho falado isso aqui muitas vezes, esses anos todos, de vez em quando eu toco no assunto, não é assim? Agora aqui, estou casado há 15 anos. Com o passar dos anos, acabei percebendo que em algumas noites sempre era atacado por íncubos ou súcubos. Não sei qual é a diferença entre os dois, mas o detalhe é que na maioria das vezes eu estava sempre encostado em minha esposa. Aprendi a fazer o EV e anular os ataques. Poderia esclarecer por que algumas consciências ainda têm necessidade de sexo? Porque sempre quando estou encostado nela, qual a melhor coisa a fazer para anular esses ataques? Não, a coisa séria aqui é o seguinte. Primeiro, não é que elas têm necessidade de sexo, elas têm necessidade de energia. Agora eu digo para você, aonde é que movimenta mais energia? É no ato sexual. Então, qualquer ato sexual mexe mais com a energia. É tanto que esses filmes americanos atualmente, a maioria são pornográficos. Tudo eles colocam energia de sexo e processo de sexo lá nos filmes. Então, agora, a primeira coisa, então, é isso, é o problema de energia. Na hora que você encosta, tem uma interação. Agora, precisa saber, então, aí vem uma pergunta cretina. Eu não estou falando seu nome, então eu vou entrar numa coisa que é muito íntima aí de vocês. O caso todo é o seguinte, o íncubo ou súcubo diz respeito a você ou a sua esposa? Isso aí precisa clarear, está na cara, porque às vezes ele está criando um problema para ele que não é dele, é da mulher, você está entendendo? Ou da mulher, não é isso que eles falam? O processo é esse, tem que examinar, mulher. Então vamos examinar isso com calma. Agora, o íncubo e súcubo, um é de mulher, o outro é de homem. Examina como a pessoa aparece. Você sentiu presença de mulher ou de homem? Agora, mesmo assim, isso aí é um ponto de interrogação. Porque existe homossexualidade e lesbianismo nessas coisas. Então pode ser o mesmo sexo. Outra coisa, gostaria de que algum psicólogo da conscienciologia expusesse sua opinião sobre a psicoterapia cognitivo-comportamental, TCC, e se há consciência terapeuta afinizado com essa linha. Essa não, estou falando na graça, ou a minha mulher está nessa, a filha do Arlidário ali, excelentíssima, Estela Alcadipani, o Rui Bueno é especialista no assunto, o que vocês querem? Outra coisa, minha mulher estudou com um cara que é um dos maiores do Brasil, que é o que você conhece lá, né? Pois é, o Bernard Ranger. De modo que esse povo todo está aí. Outra coisa, o que eu sei, que eu conheço, eu não sei do Rui, mas o consultório da Graça e da Estela está assim. Funciona. Então, precisa examinar aí o que você quer.
nos estudos sobre efetividade terapêutica, hoje a cognitiva é que dá mais resultado, considerando variável tempo... Não, hoje, pelas notícias que a gente tem, as coisas todas, é o que está funcionando melhor. É a chamada terapia baseada em evidências. Os estudos, então, mostram que é o que dá mais resultado. E muita gente estudando agora. Outra aqui. Ao emergir nas águas, percebi poder sentir mais facilmente as circulações e pulsações da minha cabeça. Decidi trabalhar daí o fronto e o corono chakra. Após isso, comecei a sentir com muita frequência arrepios na parte direita da cabeça e raramente na esquerda. Ocorre cerca de 30 vezes por dia. Notei que tal acontecia quando eu estava a estudar temas metafísicos, filosofia ou psicologia. A sensação não é ruim. Gostaria de saber se há uma explicação materialista para tal fenômeno, antes de poder partir para outras visões mais abrangentes. Mais detalhadamente, consigo sentir como que é a atividade interna do meu cérebro nesse momento. Creio ser uma consciência próxima a mim. O que o senhor acha? O problema é anotar e ver mais. Por enquanto, ainda está muito ainda superficial isso aí, para a gente tirar uma hipótese qualquer mais séria. Tem que esperar mais. Agora, anota isso tudo. Primeiro tem que ver o que você faz com EV, as coisas todas que você está fazendo. Tem que examinar aí uma série de dados que nós não temos aqui. O senhor poderia explicar, na página 41, a numerologia, o colega intermissivista em comum, o parceiro proexológico em comum, o colaborador gesconológico em comum, o interlocutor mental somático em comum. Então, pois é, ele está falando aí numerologia toda aqui. O que é que você quer que vai explicitar aqui o quê? O que eu falo mais disso? Fala aí alguma coisa você. Sempre ajuda. Vocês, de vez em quando, eu tenho que distribuir aqui, sabe, as coisas para vocês responderem também. Aqui tem vários tipos de amigos comuns. Né? Então, ele colega intermissivista, quer dizer, aquela pessoa que fez o curso intermissivo em comum entre você e outra pessoa. O parceiro proexológico em comum. Você tem uma proex, o outro colega tem outra proex, e elas podem ter interseções, sem contar na Max Proex, todo mundo está interligado. O colaborador gesconológico em comum, aquela pessoa que colabora com o seu produto, a sua GESCOM. Então, você pode também ter uma pessoa que colabore com a sua, não só com a sua, como outros. O interlocutor mental somático em comum. Então, é aqui, você vê na tertúlia, são vários interlocutores mentais somáticos em comum. O coadjutor bioenergético em comum. Então, no caso, por exemplo, o curso acoplamentário, que você faz o processo bioenergético e tem mais de uma pessoa que pode ter com o mesmo. O preceptor evolutivo em comum, quer dizer, aquela consciência que te ajuda a evoluir e que não é só seu. E o amparador extrafísico em comum. Então, vários tipos de personalidades que você pode ter em comum com outras pessoas. Estou me preparando para a TENEPS. Acordei hoje na hora em que voltava para o corpo, fugindo de uma consciência que me coibia com ameaças. Senti um medo enorme. Como se enfrenta isso? Como me preparo para um embate direto, resolutivo com essa e qualquer outra consciência que me ameace? Como se estabelece esta dominação pelo medo? Não, a primeira coisa é o seguinte, você tem que começar a exteriorizar a energia e enfrentar cara a cara. Não tem outro jeito. É confronto, de frente. Não tem outro jeito, não. Exterioriza a energia, que a sua energia é boa, você não está perseguindo ninguém, você vai dominar a pessoa que aparecer. Mas não pode medrar. Se tem medo assim, está danado. Isso é coisa infantil. Tem que superar. Confie mais em você, que os amparadores vão dar mais força e você vai entender a presença deles, e isso vai potencializar as suas reações. Aí o medo acaba. Outro, comprei o livro Homo Sapiens Pacífico. Em uma tertúlia passada, o senhor disse que na Terra existem 60 serenões. O senhor conhece todos? Quem sou eu, primo? O reorganizador é o mastermind de todos eles? Não, das coisas com quem eu trabalho, ele é o maior, mas eu não sei se ele é o maior, não. Onde posso saber alguma coisa sobre todos os 60 serenões? Outra coisa, eu não falei que tem 60, eu falei que tem entre 50 e 60. Eu nunca sei o número. Teve gente aí, nós estávamos estudando, que eles achavam pela
demografia, que seria 54. Mas eu não sei nada disso. E também não sei. Tem alguns que eu conheço. E outra coisa, teve cara que eu conhecia há muito tempo que não está aí mais. Quer dizer, como é que fica? Quem é que foi formado o ano passado? A colação de grau não me chamaram. Eu não quis saber. Preciso saber aí, vocês aí, da turma aí de Epiconza, etc. Sabe como é que é? Que às vezes, né, ele pode mandar aí um convite, etc. Eu nunca sabe. O senhor falou agora há pouco sobre ter um BO na ficha pessoal. Poderia me dar um exemplo do que seria um BO na ficha? Olha, eu acho que seria bom o Triparadagura falar isso. Né? O que vocês acham? Não é um negócio especial para o Triparadagura? O que seria um BO na sua ficha? Da ficha, sei lá, por exemplo, a pessoa tem um acidente de percurso. Fala daquele cara lá, o Midlaf, como é que é aquele cara que eles prenderam agora, que está todo mundo ainda defendendo? O Pimenta Neves. Serebenica, né? Esse aí tem um BO que parece que é quilométrico, tem anos-luz de distância. BO, boletim de ocorrência. É um genocida. Boletim de ocorrência, alguma ocorrência negativa na ficha. Esse cara lá estão chamando de carniceiro. E tem um monte de gente, centenas de pessoas a favor do homem, que é um herói nacional. Isso é que é. Da antiga Iugoslávia. O que as conselhos não fazem? E ele era contra lá os muçulmanos de lá, que tem uma briga entre muçulmanos e não muçulmanos também. Entre muçulmanos. Por isso que eu te chamo a atenção. Observa bem o Loche. O Loche abre o olho. Você sabe que observa alguns desse nosso povo aqui. Ele tem a origem de uma. Com os réus, às vezes, é uma coisa poderosa. A origem dele também. Vamos observar isso aí. A origem dele é de uma ilha italiana, Sardenha, que o Berlusconi tem um harém lá nessa ilha, na Sardenha. É a origem do Loche. Né? Não, mas agora, esse cara lá da Bósnia é terrível, pelo seguinte, aquilo é chamar de carniceiro, porque houve um genocídio, muita gente que eles mataram. E ele era o líder. É uma vergonha, né? Que povo fanático, terrível, né? Qual é o autor do livro Alma das Coisas que o senhor falou ontem sobre psicometria? Eu estou tendo dificuldade em encontrar o mesmo. É isso aí, você de ver lá no meu livro, tem um nome inteiro lá dele. Você não lembra, né? Que eu não anotei. Tem no meu livrinho, está com você. Lá você olhando, você vai ver direitinho. Hein? Você anotou? Olha aí, que tem um nome diferente. E eu sempre guardei, foi o livro Alma das Coisas, que ele que chamou a atenção, foi ele que criou essa expressão. Né? Agora você está vendo como é que aquele meu livro é importante? Não é impressionante, hein? Não tem nada a ver com isso. Ele é estrangeiro. Meu livro lá está bem claro, tem tudo lá. É só olhar. Eu acho que tem até mais de uma vez. Não. É livro anglicano. Hein? William Denton. Denton, não é Danton, não. É D-E-N-T-O-N. Denton. William Denton. É isso aqui. A alma das coisas. Agora, isso é em português, né? Lá é outro. Então, o nosso amigo tem que procurar Denton. D-E-N-T-O-N. Denton. William Denton. É isso aí. Você conhece a técnica do sopro curativo que André Luiz cita no livro Missionário da Luz? Alguém da Conscienciologia já estudou, utilizou essa técnica? Como você situa ela em comparação com o EV e o arco voltaico? Tendo essa técnica uma parte física, o ar, o sopro em si, que sai do doador para a consciência, essa técnica difere-se muito das demais? Não. A primeira coisa, o sopro curativo está condenado há muito tempo. Isso já era condenado quando foi escrito.
Pelo seguinte, a pessoa pode julgar tuberculose na outra, através do sopro, isso é negativo. É igualzinho soprar o bolo de aniversário, isso é negativo. Você vai comer o bolo, você pega os perdigotos de alguma coisa. Então, sopro ajuda, não há dúvida que ele funciona devido ao processo da ectoplasmia. Você não pode recomendar, isso aí é uma técnica que está prejudicada pelas condições físicas, patológicas da pessoa. Tudo que é sopro é negativo. Entende? Não é o ideal. Outra coisa, eu falo com o povo para não soprar nem na cara do gato, quando ele é pequenininho, para parar o gato, você faz, você sopra que ele para. Mas isso é negativo também, porque nunca sabe o que é que você tem. Então, sopro não é curativo, ele é um ponto de interrogação, não se deve usar. Parece que você não entende nada disso, você não sabia de nada disso, né? Pela pergunta que eu estou fazendo aqui. De modo que está tudo superado. Hoje é tudo condenado, até o bolo de aniversário. Lembre-se, a pessoa não deve soprar o bolo. Se o bônus parapsíquico é um suplemento que pode começar a aparecer na infância, aproximadamente na idade de 6 a 7 anos, em consim que passou para o curso intermissivo, como podemos ampliar esse bônus na criança para que seja desenvolvido mais adequadamente? Olha, o processo todo é começar a ensinar o estado vibracional para a criança. Se ela está mais ou menos madura para receber isso, sem fazer inculcação, tudo bem. Geralmente ela aprende isso rápido e pode desenvolver mais depressa do que no adulto. Depende do que é. De modo que pensa por aí. Em vários dias eu mantenho a pergunta na mente. Eu estou sonhando, mas essa técnica não consigo mais me projetar por sonho lúcido. E quando consigo, atinjo o sonho projetivo. Como posso reparar isso? Escuta, sonho projetivo e sonho lúcido, e também o sonho verídico e outras coisas mais, isso tudo é relativo. O processo todo é você fazer a projeção consciente. Agora, a gente fala, eu estou sonhando, eu estou acordado, é para a pessoa ver que ela está projetada. Se você fizer isso extrafisicamente, você vai ver que você está projetado, você adquire a lucidez imediatamente. Isso é que interessa. Sonho não interessa, interessa a lucidez extrafísica. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que tem um grande amigo meu que tem me ajudado muito aqui há vários anos, que hoje eu estou completando os 17 aninhos dele. Então eu queria que vocês dessem umas palmadas nele. É o nosso amigo Eliel. Ele está terminando o mês de maio, no aniversário, né? Não é fácil, homem. Né? Eu queria fazer uma pergunta, Walter, aqui, no B. O que você fazia quando a pessoa ficava em possessão? Quais as sugestões você tem a dar para trabalhar no caso de uma possessão? A pessoa fica possuída na sua frente. A primeira coisa é a seguinte, você tem que chegar e enfrentar a pessoa, no caso aí o possessor que está nela. E você tem que saber qual o nome, principalmente o nome da intimidade dela, da família, da intimidade. Aquele mais chegado à intimidade dela. E você chama o nome daquela pessoa para tomar conta do corpo. Você está entendendo? Isso é a primeira atitude que a pessoa tem que fazer. Agora, outra coisa. Não deve deixar essa pessoa perto de nada. Nenhum objeto, nada disso em torno dela. Ela tem que ficar no lugar e, se você tem mais gente, deixar de lado para segurar a barra. Porque na hora que vai enfrentar, o possessor pode ficar mais possesso ainda, ele fica doido. Ele fica mais possesso do que o possesso. Você entendeu? Então não pode deixar nada perto dele. Porque às vezes ele usa os últimos recursos para não deixar a pessoa, a consciência, tomar conta do próprio corpo. Agora, você chamando o nome da pessoa, você vai despertar. E isso com muita convicção, com muita tranquilidade, com muita força presencial.
Quanto maior a força presencial do exorcista ou do desassediador, mais eficiência ele vai ter. Então, de modo geral, é isso. Não tem assim meio termo nem nada. Agora, ficar ali na frente da pessoa e segurar o que for acontecer. Às vezes, a hora que faz isso, ele pode sair abruptamente. A pessoa pode querer desmaiar na sua frente, você tem que segurar. Ela pode cair se estiver em pé. Isso tudo tem que ver. Agora, você lembra aquele caso que a gente levou lá embaixo para você atender, né? Não que lembro. aquela moça, é que tinha muito Eu caso. falei assim, você lembra daquele? Não lembro, não sei qual que caso que é. Aquela moça Todo dia tem coisa comigo. Aquela moça que a gente levou ela não conseguia nem falar direito. Não lembro, não. E você encaminhou ela para a OIC. Há quantos anos faz isso? Faz uns 4 meses. E ela sentou na sua frente e não conseguia falar nada, ela estava bem Certo. bloqueada. Mas eu queria tirar uma dúvida, que é o seguinte, a gente veio de carro com ela, quando chegou no portão do CAEC, ele apareceu, a Concierge. Quando foi entrar, até então ele estava fora. Então eu Não. queria saber o que acontece, o que é isso. Aquilo ali é porque ele estava com medo de aparecer. Então ele deixou. Na hora que ela ficou desprevenida, ele às vezes apareceu para ver o que faz. Isso não tem a Uma ver coisa é com... aqui dentro, outra coisa é na Rua da Cosmética. Sim. Tudo muda. Isso acontece nas melhores famílias. Agora, o problema todo é o seguinte: se o caso é muito prolongado, já vem de muito tempo, às vezes até é bom mesmo que não faça uma cirurgia assim abrupta, você está entendendo? Intempestiva, subitamente, em cima da pessoa, tem que ir com calma. E a última pergunta, Valdo, ela agora mandou um e-mail agradecendo porque não teve mais possessão. Certo? Ela está conseguindo trabalhar, está conseguindo levar a vida normal. Quando vai lá embaixo que a gente trabalha, nós tiramos o grosso. Quando tira esse grosso, às vezes, é justamente sai a raiz básica. Mas até ela recuperar, entra a convalescência. Isso às vezes pode durar dias, semanas, meses. Entendeu? Mas quase sempre o essencial foi tirado da pessoa, que é aquilo mais sério. É como se fosse o carnicão. Quer dizer, a raiz patológica foi extraída. Isso aí ajuda. Agora, no caso, as reações, por exemplo, entre o holopensene aqui dentro e de fora, essas reações são totalmente díspares, são totalmente antipódicas. Aqui dentro tem muito mais força do que lá fora. Entende? Você aqui conhece o campo, você está julgando o seu jogo. Então, há uma invasão deles. Então, a gente dá jeito. Quem manda no pedaço é você. Então, pense no holopensene como sendo um pedaço. Isso vai esclarecer mais o processo, como é que funciona. Agora, ó, cada caso é um caso. Tem que examinar qual a inter-relação ou interação do possessor com a pessoa possessa. Que nível que é? Qual a qualidade? Desde quando? Por quê? Qual é o ponto fraco? Outra coisa, como é que é o estado de saúde da pessoa? Saúde física. Isso às vezes é seríssimo. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis que tem é o semipossesso que tem um corpo musculoso de homem. Isso é um perigão. Você tem que abrir o olho. Entende? Por quê? Como uma pessoa franzina, raquítica, se o possessor é bom, principalmente se ele for homem, foi homem e acha que ele é o dono da mulher, aquele negócio, ele deita e rola. Agora pensa bem se ele tiver com um corpo forte. Perigo que é. Isso é o caso do meu amigo Irineu. Ele depois foi lá em Uberaba, eu dei um jeito nele. Ele já tinha quebrado 5 centros espíritas. Quando ele chegou lá, mas quebrava tudo. Por exemplo, esse centro espírita tinha uma opção de banco. Ele entrava e começava a puxar os bancos assim, ia quebrando tudo, jogava na janela, quebrava tudo. Ele quebrou 5 centros espíritas. Agora, depois ele foi lá e eu dei um jeito nele. Ele nunca mais me deixou. Quando eu fiz as viagens com o Chico Xavier, o Irineu foi conosco. Inclusive, Ele se formou em odontologia lá em Uberaba. essa moça, inclusive, ela estava sendo atendida por um centro espírita e eles pediram para ela não voltar mais. Pois é, porque ele devia Porque estar ela- quebrando as coisas. Eles não, quer dizer, não falaram para ela não voltar mais. Aqui no Espiritismo eles chamam de espírito quebrador. É diferente do biscoitinho quebrador.
Existe biscoitinho quebrador. Entende? Então é outra coisa. Professor, eu ia perguntar nesse mesmo caso, se a gente estiver na casa da pessoa. Então, aí, pelo que o senhor acabou de falar no final, a gente deve sair da casa dela e tentar uma TENEPS, uma coisa desse tipo, é isso? A gente não vai enfrentar a pessoa na casa dela, assim como é? Não precisa enfrentar a pessoa, os familiares, os filhos, o marido, o diabo a quatro. Depende do que é, não é assim não. Se me chamam para assistir, eles já sabem, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Só não vou quebrar a casa. Eu quero ajudar, então vamos enfrentar. Não se pode tirar isso assim, tirar o corpo fora, não. Uma pessoa vai no lugar, ela é chamada. Se ela não atende, dependendo da reação que ela teve, ela pode levar algum assediador para casa junto com ela. Que ela, se medrar, vem a cana. Esses casos não pode ter medo. Lógico. Tem que enfrentar. Claro. Tem que ter competência. Não, Por isso isso é que claro. isso não é para qualquer um, não. É só gente veterana, experiente, madura, que tem que trabalhar com isso. Certo. Agora eu tenho outra pergunta. Aquela que eu peguei logo que eu cheguei aqui, alguém perguntou algo sobre numerologia e antagonismologia. Então, eu queria tirar uma dúvida. Como foi que eu entendi isso? O colega intermissivista em comum. Esse em comum eu entendi assim. Ele é um colega intermissivista meu e de outras pessoas, mas eu também sou uma colega intermissivista dele e de outras pessoas. Então, esse coleguismo intermissivista é em comum, nós dois temos. Já que no antagonismo amigo comum sadio, amigo comum patológico, eu imagino que então, se há um amigo comum sadio... Esquece o incomum e pensa só uma coisa. Aquilo que tem relação, que é interativo. Tá, mas o especial não pode... Se ele tem um comum, tem um especial. Não poderia ser um amparador e um extrafísico? Foi isso que eu imaginei, não é isso? Não, o processo é comum. Eu te pergunto, é comum em quê? Ah, o processo é que é comum. É. O processo Tudo é da comum. amizade. Eu estou falando aqui de amigo comum. Agora, ó, pensa É bem o o amigo amigo que é- comum. entendi. Ele é comum a você e pode ser comum a você, ao Arlindo, a Adriano, é comum a nós todos. Entendi. Tem isso tudo em Tá comum. bom. Entendi. Pensa bem. Ok, entendi. Professor Valdo, Pode falar. o senhor falou antes da questão de que esse amigo comum, o senhor pensou mais na questão aqui, né? Nas relações nossas aqui. Mas o senhor também falou na questão da Ana, da Veronesa e do Hércules, e também do pai da Graça. São amigos que depois permanecem. Eles foram E para é lá, uma... eles foram para lá, continua a amizade. Certo. E na equipe, né? Por exemplo, o senhor falou na equipe dos italianos. Como é que o senhor vê, assim, cada... trafor de cada um, né? A especialidade de cada um trabalhando no conjunto e podendo estar atuando O aqui. que eu vejo é o seguinte, a maioria você não vai ver trafor nenhum. Você vai ver Especialidade. assistência. Não, você vai ver assistência. Assistência. Depois que a pessoa é assistida, passou pela convalescência, andou melhorando, aí é que ela aparece. Então, você não fica esperando que você vai ter aquele monte de amparador. Não, você vai ter um monte de assistidos para você assistir. Certo. Esse é que é o caminho. A amizade toda é baseada nisso. Por exemplo, o nosso amigo, ele estava com necessidade, depois que ele dessomou. Ele só veio agora, já faz alguns anos, para melhorar. Que agora ele melhorou, já passou por tudo aquilo. A primeira pergunta que a Graça me fez foi assim, o que você acha que ele vai fazer agora? Ele agora vai se encaminhar, porque tem um monte de gente que ele pode assistir. Tem o processo da mãe dela, com os problemas todos. Uma Então, série de condições aí. Ele agora está apto. Ele está rejuvenescido, hein? Preciso saber da Graça. Foi quando foi quando a monja apareceu. Já faz alguns anos. Pois é, faz poucos anos isso. Tem?
porque eu tinha uma certa preocupação com ele, quando ele dessomou. A gente trabalhou muito nisso. Depois eu vi que ele estava sendo encaminhado. Então ele passou uma temporada aí, funcionando. Né? Agora, se eu não sei, você entendeu o que é que eu falei dessa história? Então é preciso ver a qualidade do povo. Por exemplo, a amizade está aqui, depois passa para lá e vira a para-amizade. Essa para-amizade tem que ver como é que é. Às vezes é mais de doação sua, a maioria dos casos. Entende? Então é uma amizade doadora sua. Você é doadora, autodoadora. Estudante tem que ver. Quanto mais tranquila seja você, sim, mais doação você tem que fazer. Que o que precisa na Terra de tranquilidade é a serenidade do serenão, que não tem. Você, que é a Manfroy e tal, Manfroy, que é o negócio. Quer dizer, tem que fazer igual a Nina. Ela chegou nessa, né? Ela está muito mais tranquila do que era. Se ela viu. Tá certo. E outra coisa, viva o chefe. Você sabe quem é, né? Valdo, você comentou da questão da relação do possessor com o possesso, né? É. Você poderia falar mais como é que a gente pode fazer essa análise? Que variáveis para a gente avaliar? Mas você está falando assim, avaliar a pessoa, a situação? Avaliar a relação, por exemplo. Eu entenderia que a gente teria que analisar em que momentos e situações essa possessão ocorre mais. Olha, você tem que examinar uma coisa seguinte. Todo mundo, dependendo se você tem predisposição de assistência, como é o seu caso, você está dentro da interassistencialidade até aqui. Então, veja, tudo que você vai entrar num processo desse, você tem que ajudar. Então, em primeiro lugar, 99% dos casos que vão bater na sua mão é uma doação sua. Mas a conversa fiada. A amizade aí ficou secundária. A interassistencialidade doadora sua se sobrepõe a esse processo. Isso aí é que a gente tem que ver. Agora, outra coisa. Existem assistências, no seu caso, por exemplo, que tem muita coisa que foi marcada antes de você vir para cá. Quando você se entrosa, aquela marcação, aquilo tudo vem. Que isso é a mesma situação daqueles que medram, o pusilânime. No caso, não existe isso. Então, é a parte positiva do assunto. Em vez de vir os auxiliadores, vem os amparadores. É a hora dos amparadores se manifestar. Então, aí também, a amizade é outra. Já complicou tudo. Entende? Para melhor. Então, examina bem a interferência dos amparadores na questão dos assistidos. Então, esse processo triangular, você, assistente, o assistido, seu amigo, e o amparador, seu amigo, tem que ver. O amparador, no caso, o assistente extrafísico. Esse triângulo, a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Agora, é aí que o processo do amigo comum é importante. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se eu fosse falar qualquer coisa aqui de interassistencialidade, ou no caso de parapsiquismo, dentro do amigo comum, essa condição ou esse contexto, a primeira coisa que a gente teria que falar é o seguinte, como é que funciona esse processo do ponto de vista da interassistencialidade? Como é que a para-amizade é importante nisso? É a primeira coisa que tem que pensar. Então, por exemplo, uma boa parte do povo que você assiste lá no seu consultório é tudo gente do seu passado. E às vezes bem íntimo. Vamos supor que você esteja fazendo isso a primeira vez de uma maneira mais profissionalizante, mais avançada, mais madura, mais assim, vamos dizer, de melhor nível evolutivo.
Se for, você está mexendo com só gente chegada a você. Isso é batatófilo, principalmente no início. Se aquilo vai alguns anos, etc., tal, aí já começa, amplia o panorama, entende como é todo aquele processo, o perímetro é mais vasto, se expande. Isso é que você tem que ver aí no caso. Agora, a amizade comum, o amigo comum, a inter-relação do passado, isso praticamente é o fator comum a todo, denominador comum de tudo. Começa tudo por aí. Por isso que é importante o cultivo das amizades. Sim. É muito sério isso. Agora, aquela hora que eu estava perguntando, é assim, que eu sinto uma necessidade, que eu gostaria de saber mais, por exemplo, numa determinada crise, né, que fica perceptível o processo de possessão. E você vê ali, às vezes, a intrusão da consciência em determinadas situações, quando aparecem determinados familiares. Essas situações, esse entendimento, eu gostaria de saber mais. Qual a relação, né, da consciência possessora ali com o paciente ou com a consim que é possuída? Né? Porque a gente vê que, às vezes, são alguns padrões. Existe aí um processo sutil, muito sério, e que precisa estudar muito para a pessoa entender. Às vezes, aquela pessoa que é levada ao seu consultório, ela não teve um contato, por exemplo, nos últimos 500 anos com você. Mas o assediador teve um contato há 80 anos com você. Então, a gente saber quem é difícil. Você está entendendo? Isso é só com o tempo que você vai saber. Outra coisa, às vezes, não é nada disso ainda. Vem aquela pessoa, você vê que ela está possessa, mas o contato direto com você, de 1000 anos, é a terceira consciência que está lá, escondida, que é o mastermind do processo, que ainda não chegou. Então você começa a mexer nas beiradas, com os peixinhos pequenos, até pegar o peixão grande da boca grande, lá atrás. Isso tudo tem. No consultório tem essas coisas todas. Então, tudo começa no pequeno e aquilo vai engrandecendo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Agora, os últimos que você, a hora que você começar a trabalhar, que tem gente que mexe com processo político grande, aí você já está mexendo no, vamos dizer, já chegou ao mare. Quer dizer, saiu da arrebentação, já está no mar alto. Você está entendendo? Já não está mais na prainha, nem nada, na areia, nada disso. O negócio já caminhou para um processo mais vasto, muito maior. Agora, geralmente é quando tem conotação política. Isso seria um caso de uma gestão política, uma coordenação não, mais política? Aí, às vezes, tem, mas independente disso. Vamos supor que uma pessoa que não tem nada, nunca mexeu com política, não tem nada disso. Mas no consultório dela, na área da saúde, ela trabalha com isso. Ela vai trabalhando. Chega num certo ponto que as conotações daquelas consciências que se manifestam têm relação com o processo político grande. Aí você já está no top. Aí já mexe com tudo. Aí já vem o processo de Reubex, as coisas todas vão mexer, Comunex, mexe em tudo. Entende? E eu penso que é nessa hora que começa a alterar o povo que pratica Tenecos, para já começar a encaminhar a pessoa para ter uma OFIEX pessoal. O negócio é mais sério. Não precisa de ter nenhum cargo político, ou exercer qualquer função nesse sentido, não é isso. Isso é secundário. Sim. Waldo, na página 42, a número 3 aqui, né? Intermediação intelectual. Essa primeira parte, a facilitação de acesso à consim, fonte informativa ou informática eu não entendi essa providencial. Eu não entendi essa construção, o que quis dizer. Sim. Totalmente perdido aqui. O acesso à consim, fonte informática providencial. Você, por exemplo, vai ter aí alguma coisa na internet que você achou, na lexiomática, nas coisas que você gosta.
de uma maneira que vai esclarecer uma opção de coisa para você. Isso tudo é uma intermediação intelectual. Às vezes, através daquilo, você vai descobrir uma pessoa que você não conhecia, que se vai tornar um grande amigo seu, interneteiro ou qualquer coisa, né, nesse sentido. É por aí, a facilitação de acesso a fonte informática providencial. A função informal, voluntária e desinteressada de orientador cognitivo. A contribuição às produções intelectuais. Intermediações básicas entre as consciências. É por aí. Isso é típico. É você que estava segurando aí. Eu olhei logo aqui para ver se era, o microfone já tinha sumido. É a mesa do Arlindo. E a número 5, professor. A intermediação pró-paz. A conversação diplomática para o entendimento interconsciencial. A função informal, voluntária e desinteressada de conciliador. A implementação de acordo de paz. Quer dizer, esse aqui está parecendo o Vieira, né? Lá o cara que acabaram com ele. Vieira de Mello. É mais ou menos por aí. Pensei nele, então pensei certo. É entrar nisso aí. É o caminho, é o jeito. Tá certo? Outra coisa também que me veio aqui, quando que um gesto, eu tive uma experiência recente, mais ou menos uns 10 dias atrás, 15 dias, que para mim foi muito marcante, e eu acho que está relacionado aqui, com amigo em comum. Eu tive um gesto, no caso assim, de pegar a mão, né, de uma outra pessoa no processo de assistência que o senhor comentava com o senhor, né, o senhor estava acompanhando, e aquele gesto de pegar a mão foi um processo muito forte que mexeu comigo. Como se aquele gesto desencadeasse assim que eu conhecia aquela outra pessoa de outras vidas. E aquele momento é como se trouxesse uma amizade muito forte entre eu e essa pessoa, né? Como que eu poderia aprofundar mais a partir desse gesto? A gente tem que ver, né, o que é que vai o follow-up, a continuação disso, o que vai sair dali, para ver o encaminhamento, como é que está. Porque tudo você vai encontrar com a consciência agora, tem que ver como é que está o estado dessa pessoa atual, qual a ideologia dela, qual o interesse, os objetivos da vida que ela gosta, o que é que ela tem, as tendências. Isso tudo é importante. É ver o follow-up, o que vai acontecer depois. De agora em diante. Não tem saída. O caminho é por aí. Certo. Tá? Professor Paulo. Sim. A questão da importância, assim, se eu entendi a questão da importância da gente prestar atenção no amigo comum, o senhor quer chamar a atenção dessas redes possíveis de interassistência que isso pode propiciar? Os vasos comunicantes. São as correntes submarinas. Certo. Agora, quer dizer, nessa questão da amizade, a interassistencialidade, ela ocorre sempre, tá certo? Certo. Mas a gente pode dizer que, com a evolução, isso vai não crescendo. As amizades são cada vez mais... Você falou, a interassistencialidade ocorre sempre. Depende. Do ponto de vista de, vamos dizer, confluir os fatos para a pessoa fazer assistencialidade, sim, ocorre sempre. Mas nem sempre isso vinga. Nem sempre dá certo. Aí depende de você. Então, se tem mais lucidez, a interassistencialidade prossegue, ela se desenvolve, ela caminha, ela aumenta, ela potencializa. Mas se não tem, às vezes corta tudo. Por isso que é muito importante a amizade, o cultivo da amizade, o interesse para a outra pessoa, em relação a outra pessoa. Senão não adianta nada. Não há uma interassistencialidade assim, generalizada, sempre automática. Não existe isso. E outra coisa, a maioria das pessoas desconhece quem é a outra. Você tem que recriar uma amizade que, na verdade, está retomando uma amizade. É uma recuperação de amizade, porque você não sabe quem é a pessoa. Você não tem lembrança daquilo. Você não lembra da personalidade anterior que aquela pessoa era. Entende? Então,
é necessário esse entrosamento. Agora, assim, em termos de evolução, esse conceito de amizade, ele culmina com a questão do maxi-fraternismo ou é uma outra coisa? É isso. Assim, o serenão... É a mater-fraternidade. Olo, mater... Entende? Fraternologia, como eu chamo. Assim, um serenão, assim, em tese, ele tendeu a ser... Ou foi amigo... Agora, foi amigo do planeta, assim. Não, deixa eu te dar o resumo disso. Eu acho o seguinte, para entender a amizade real, precisa de ter parapsiquismo. Não adianta ver só isso que esse verbete está falando aqui. Isso é muito importante, que é o que todo mundo precisa, porque a maioria não está sabendo nem o que é isso. Então é necessário ver essa parte intrafísica. Mas o que interessa é depois disso. Entende? É daqui para frente. Isso é que interessa. Agora, quando o senhor diz para entender... Por exemplo, ó, se nós vamos estudar aqui, ó, nós temos aqui, vamos supor, tem 40 pessoas. Se você for olhar, talvez aqui vão ter uma ou duas ou três ou meia dúzia de pessoas só que sabe o que é que aconteceu com o povo que a pessoa conheceu e que já dessomou. A maioria não sabe. Quem é que sabe aí, por exemplo, de 5 amigos que você mesmo pesquisou e viu e sabe a condição dele depois que eles dessomaram? Quem é? A maioria não. Então você veja, nós moramos num mundo, numa noite, uma escuridão sobre isso. Então a amizade é um teste muito sério para a pessoa evoluir. Entendeu? Muito sério. Agora outra coisa. A amizade tem que ser desbocada. Por exemplo, aquelas pessoas que desejam que eu aqui fale como se fosse hierático, scholarship, é o negócio todo, elas não têm ideia de amizade. Só por essa tendência já mostra que a pessoa não tem a ideia de fraternidade. Por quê? Porque a amizade, ela tem que ser despojada, aberta, desbocada, dá a banana, manda para a vovozinha. Isso é a minha realidade. Agora, eu estou falando, estou recebendo um monte de energia aqui, violenta, aí, que faz coisa aí, deve ser coisa sua. Entende? Agora, isso é que é interessante a gente pensar. Por exemplo, seria muito mais bacana para a defesa da minha imagem eu chegar todo hierático. Mas veja, eu estaria correto? Não. Então veja, é muito difícil você saber qual a deixa, ou a função, ou o papel que a personagem está executando, se é correto ou errado. Você entende? Então veja, essa manifestação do círculo de relações, isso existe em todas as instâncias, todas as manifestações de tipo. E você tem que ser uma pessoa única. Não pode ter duas caras. Você tem que ser com essa turma, com o aparador, com o serenão, com o evoluciólogo, com o assistido, na baratosfera, na comunidade elevada, você tem que ser o mesmo. Agora, no meu caso, eu elegi na minha vida você levar o bom humor até as últimas consequências, não esquecer disso. Agora, a primeira vantagem que eu tive na minha vida sobre isso foi o processo da pré-maternologia lá do EM. Que eles arranjaram, pensaram uma consciência de lá exatamente de acordo com o meu temperamento. Quer dizer, se ele não fosse uma pessoa aberta, ia me dar muito trabalho. Agora, arranjaram um cara de bom humor igual eu, porque senão nós estávamos perdidos. Já pensou? Um trunfado? Bravo. Como é que ia ser? Não dava. Como é que fica? Não dá. Agora veja, eu acho que não dá nem que seja com outro trunfado, que aí vai piorar tudo. Se for um cara fechadão com outro que é fechadão, como é que fica? Como é que ele ia conversar com o povo? Você está começando a entender como é que o processo de amizade, como é muito mais complexo do que a gente pensa?
Então começa por isso, o modo de você ter contato com os outros. Por exemplo, o que é essa tertúlia? A tertúlia é um debatório. Nós debatemos as coisas aqui, ok. Então, tem debate, discussão, refutação, confutação, os processos todos. Mas veja, do meu ponto de vista, nada mais é do que a manutenção de um ciclo de amizade. O que você acha? É a manutenção do ciclo de amizade. É isso, eu sempre chamo a atenção. Se eu brigasse com vocês todos e mandasse todo mundo fora da holoteca, como é que seria? Eu não resistiria, ninguém ia aparecer aqui. Na semana que vem não envia ninguém. Talvez viesse só a Mel lá, o cachorrinho e tal. Você entende? Então você veja, dar aula. O que é dar aula? Se você vai dar uma aula continuada, por exemplo, licional, o ano inteiro. Você está entendendo? Meu chapa aqui, que está lá numa função que exerce em favor dos outros, tem que ter amizade nisso. Ele foi indicado por quê? Amizade, é o círculo. Então esse negócio da pessoa combater o pistolão, aquele negócio, não tem jeito, tudo é feito por isso. Tudo é amizade que fomenta, que enriquece, entende? Que expande. Não tem outro jeito, é por aí. Então, amizade. Primeiro passo para a mega fraternidade. Agora, é da amizade que vem o noivado, vem o casamento, vem a dupla evolutiva que cria a pinguela para fazer a ponte da mega fraternidade. Sem a dupla, não chega lá. Então veja, 1, 2, grupo, coletividade. Enfim, nós estamos mexendo com amigo o tempo todo. Eu mexo com 2 amigas o tempo todo. É a gatinha e a Graça. São 2 gatas que eu tenho em casa. Fora o resto, né? Fora esses dias também tem lá ainda o Freud, né? Que é o titã, tá? Que eu chamo. Então, isso é o tempo todo, é uma amizade. Agora, vamos entender o amigo comum. É por aí que a gente começa a entender o resto. O senhor poderia explicar melhor por que o sopro não é recomendado? Bolas, ainda não entendeu nada. O caso todo é o seguinte, quando a pessoa sopra, ela está mexendo o ar dos pulmões dela. Isso passa pela boca. Se ela tem, por exemplo, tuberculose, o bacilo da tuberculose sai da boca e vai para a pessoa, ou qualquer coisa que ela está soprando. Vai na hora. Então, por exemplo, se for no olho, vai criar um processo dentro do globo ocular da pessoa. Aquilo ali pode ser uma tuberculose ocular. E por aí vai. Se for outras coisas, vai para o pulmão da pessoa, vai acabar criando a TP, que é a tuberculose pulmonar. Eu estou dando um exemplo. Mas e os outros? O que é que não tem? Todo mundo sabe que beijo pode criar até a contaminação pela AIDS. Você está vendo o seu vermelho? Precisa te falar dessas coisas todas. O negócio é muito sério. Então, veja, o sopro é um problema sério. Pense bem nisso. Outra coisa, uma pessoa está resfriada e ela vai soprar? Como é que fica? Não, eu já acabei o resfriado, eu estou no fim. É quando pega mais, o contágio maior é no fim do resfriado. Entende? Agora, por exemplo, o espirro é um troço. O espirro é a potencialização do sopro. Sinto muitos arrepios ou calafrio nas pernas e nos braços durante a tenete. São fortes e me gelam até o osso. Esse negócio de me gelam não está muito bom, não. E gelam a mim. É isso? Durante a movimentação das energias, para a instalação do EV, sinto também. Poderia ser ectoplasmia? Não há dúvida que pode ser sim. Ou quando tem muito processo de rebaixamento da temperatura e da sensação também de rebaixamento, isso mostra ectoplastia. Isso é regra comum. Estou há pouco tempo na Conscienciologia. Gostaria de merecer a sua ajuda em me esclarecer como reconhecer quando é uma retrocognição
ou uma criação da mente. Não, o melhor que você faz é anotar. Não adianta a gente falar nisso, que é complicado. Anota tudo, dentro de um ano você faz o levantamento, faz a inventariologia do processo, o balanço, para ver o que é. Aí você vai fazer a comparação entre a sua vida e a retrocognição. Escuta, você sabia que tem uma pessoa aqui na CCCI que tem um nome exatinho igual ao seu? É bom você saber disso, tá? Eu não falei o nome dela, mas tem um nome aí, igualzinho. Quem fez curso intermissivo é imune ao suicídio, antifisiologia do corpo, insatisfação de como sua vida é conduzida? Olha, eu não ponho a mão no fogo, ninguém sabe. Cada um depende da ficha da pessoa, a tendência dela, milhões de coisas. Consciência é um bicho composto e complexo, sofisticado. Tem que examinar como é. Agora, a tendência do curso intermissivo é fazer uma vacina de largo espectro contra tudo, contra essas besteiras todas. Mas aí depende da pessoa, né? Acabei de ler o livro Onde Termina a Religião, do professor Marcelo da Luz. Esse livro tem me ajudado a eliminar de vez todos os meus resquícios religiosos que ainda se encontravam incrustados no meu subconsciente. O livro é muito bem documentado e com forma simples e clara. Entretanto, apesar do acima exposto, ainda hoje em situações limítrofes, eu ainda não me furto a inconscientemente e automaticamente exclamar, graças a Deus. Sei, mas isso é hábito natural da pessoa, né? Isso faz parte. Como devo proceder para corrigir ou eliminar esse último reflexo religioso? A primeira coisa que seria boa é você fazer mais reflexão, autorreflexão. Porque se você faz isso espontaneamente, mostra que de vez em quando você tem surtos, né? Deve falar outras bobagens. Você fala palavrão, é o tal negócio de estudar. Possivelmente ele fala palavrão. Se uma pessoa fala uma frase e ela depois se arrepende, e aquilo se sucede várias vezes na semana, mostra que ela fala muita besteira. Então a primeira coisa, você tem que fazer força é com você de modo geral. Não é só esse negócio do graças a Deus, não. Precisa de olhar outras coisas, que é capaz de ter coisa muito pior atrás disso. Olha bem, como é que funciona. E acabar com os seus ímpetos. Porque isso aí é um ímpeto, é um estímulo negativo. Que a pessoa falou, nem percebeu o que falou, isso está errado, a gente não pode ser assim. Eu tenho que falar, por exemplo, no arindário, mas eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Posso falar aí contra, ele sumiu, eu estava ali, sumiu. Mas o adédio, mas eu sei o que eu estou falando, a gente tem que saber. Não pode ser assim, sem mais nem menos. De modo que a mesma coisa é isso aí. Olha bem os seus ímpetos, os seus rompantes, a sua precipitação. Isso aí é seríssimo. É por aí. Professor. Sim. Aqui no B, o senhor trouxe ontem na tertúlia sobre bônus parapsíquico, mais ou menos umas 10 para as 2, o senhor falou a respeito, o senhor fez um cotejo entre a para-arquitetura do Pombal e do interlúdio. Eu queria compreender isso um pouquinho mais. Eu acho que o senhor falou que a do Pombal está mais assentada e aqui a do interlúdio ainda precisa ser desenvolvida. Que maneira isso Agora, o interlúdio, tudo indica que vai se tornar, pouco a pouco, mais evoluído que o Pombal. Você tem que ver que o Pombal é antigo, já funciona há muito tempo. Tem raízes grandes, muitas consciências que já trabalham lá. Agora, o interlúdio está sendo constituído. Há uma institucionalização da Comunex. E outra coisa, ele, como instituição, vamos dizer ali, a razão social, parasocial, é muito mais vasta, mais profunda, mais séria. Então, isso vai demorar. Por que é mais profundo e mais sério? Porque não está trabalhando apenas com gente que vem ressomar. Que lá, o Pombal era mais isso, uma opção de coisa, tudo baseado em torno disso. Esse aí não, ele está mexendo na reurbanização, propriamente dito. Interlúdio é reurbanização, é a conscienciologia, somos nós.
é a CCC. Extrafísica. Extrafísica. Então muda tudo, é outra coisa. Entende? E outra coisa, está sendo montada tudo de caso pensado. Tudo pensado. Local, época, como, quem, de que modo, o que estão fazendo. O negócio é um trabalho. Agora é a Reurbex em ação. E os responsáveis, coordenadores responsáveis, para-responsáveis, pelo Pombal e pelo Interlúdio, a equipe, a mesma equipe? Não, isso é gente diferente. Aí agora é tudo diferente. Pombal já tem gente muito antiga, das coisas todas. Agora, eu quando saí do Pombal, eu me lembro da história que você sabe, eu depois eu estive lá também projetado. Sim. Quando eu saí de lá, eu falei assim, eu acho que na próxima intermissão eu não venho para cá não, tá? Eu avisei para tudo. Por isso que eu quis ir lá no interregno, no intervalo, para saber o que tinha acontecido, quem é que tinha ido embora. Eu cheguei lá, a maioria do meu povo já tinha sumido. Tudo tinha vindo para a terra. Está por aí. Agora, tem gente aqui no meio nosso, né? Na nossa comunidade, a CCCI, tem gente que é do Pombal. Professor, quando o senhor fala agora, a maioria do meu povo já tinha sumido. O que é esse meu povo? Somos nós? São pessoas que tinha atendido lá, que a gente seguiu, que conhecia. Isso aqui é amigo comum. Okay. São os amigos comuns. Isso tudo tinha sumido. Agora, tinha um ou outro lá. Tinha um senhor, que ainda estava lá ainda, e esse ainda estava em convalescência, coisa muito antiga. Tinha a enfermeira principal que estava atendendo o caso. Tinha umas coisas de casa, tipo aquilo que eu chamo indoors, né? Aqueles bichinhos de telepatia comigo. Tinha umas coisas assim só. Mas todo o meu ciclo fugiu, sumiu. Isso é igualzinho, por exemplo, eu nasci em Monte Carmelo, saí de lá aos 12 anos. Se eu vou a Monte Carmelo hoje, tem umas coisas que eu sei, que eu conheço, mas eu vou ver o bisneto da pessoa que era meu amigo, o neto da minha amiga, mas o meu povo mesmo daqui, todo mundo já sumiu, desapareceu, a cidade é outra. A casa, às vezes, que estava lá, já mudou tudo, fizeram outra coisa. A casa residencial virou uma casa comercial. Então, a mesma coisa acontece extrafisicamente nisso. Agora, eu queria ver, porque eu sabia que alguma coisa já tinha acontecido. Depois de vários anos, quando eu fui ao Pombal, já fazia mais de 4 décadas que eu já tinha saído de lá. Então, isso é muito sério. Né? Pode falar. Na construção de uma nova comunidade, por exemplo, no caso de Interlúdio, esse processo ele é lento porque tem que ir consolidando o holopensene, é isso? Que está construindo ainda, né? Então Agora, por isso tem que aqui, quanto mais evoluído seja o objetivo da Comunex, menos difícil é. Mas existe o outro lado da recíproca. Se o negócio é evoluído, vai ser mais complexo. Sendo complexo também vai exigir mais. Então, é fácil por um lado e difícil por outro. Por causa do tempo. Quem é que vai entrar ali? Então seja um tempo para a coisa ir assentando. Nós temos que ver o seguinte, quanto mais evoluída seja a consciência, mais ocupada ela é. Sim. Como é que fica? A Interlúdio é só gente ocupada. Não tem ninguém boa vida. Boa vida, ele está disposto, qualquer hora que você marcar, ele está disposto. Boca livre, boa vida. Não, mais ocupada é a pessoa. Então, aí varia. Por exemplo, do ponto de vista de evolução, tem muita coisa a favor. Mas, em compensação, é muito mais complexo. Sendo mais complexo, vai exigir mais. Então, tem os dois aspectos sérios que a gente tem que considerar. Não pode jogar fora isso aí. Professor, no Pombal, o senhor teve uma intermissão prolongada. No Pombal, a média das consciex que habitavam lá na época do senhor tinha intermissão prolongada também? Não chegava, por exemplo, ao nível de todo mundo ser de curso intermissivo. Não era isso. Então, tinha uma parte bem atrasadinha da história. Entende? É o povo que ia no bloco volitativo, tinha que ir um grupo, time, não dava para ir sozinho.
Lá tinha estudo. Então aquilo já mostrava uma diferença do povo todo. E agora tudo bem que a Interlúdio é mais nova, é recente, mas você acha que o pessoal está lá é o pessoal de intermissão mais prolongada? É. Não, tem que ser, porque o povo é mais avançadinho. Está entendendo? Outra coisa, eu falei aqui ontem, eu quero falar de novo para ver se você entendeu. Lá no Pombal, ainda tem muita conotação artística. Se tem conotação artística, é porque tem muito processo psicossomático. Agora, na Interlúdio, não existe mais isso. Está entendendo? Então, o problema tem uma predominância de mental soma. Então, o discernimento é maior. Agora, se tem um discernimento maior, para liderar qualquer trabalho lá, tem que ter discernimento. A altura. E outra coisa, a triagem é muito mais exigente. Pensa nisso. Então, por exemplo, alguns desses que eu estou falando aqui, que estão se radicando ao processo da Interlúdio, é porque é gente boa mesmo, de ficha de alto nível, porque senão não estaria lá. Agora, passar por lá, visitante, estudante, essa coisa toda é outra coisa. A maioria desses que vem aqui não tem esse gabarito, eles estão estudando um curso intermissivo. Não são líderes, eles são liderados. Valdo, daí a importância dos verbetes, de ser verbetógrafo? Como é que é? Daí a questão da mental somática aí, ligada ao interlúdio. Alô? Agora foi. Está falando do interlúdio, a questão da mental somática, do discernimento. Então, a preparação para se chegar lá. Então, estou falando que a questão do verbete, né, da pessoa começar a trabalhar no aprofundamento. Não, você está falando para nós aqui. Isso, exatamente. Não, aí é tudo isso que nós estamos falando, a enciclopédia da conscienciologia. Tudo que a pessoa arranjar como trafor é abertura para o trabalho. Agora, veja, eu acho, sabe, que de cara, por exemplo, a gente deve pensar que é o que eu vou pensar para mim. Se eu dessomar amanhã, eu desejaria ir em interlúdio, eu não estou falando para liderar nada. Eu quero ir para participar das coisas de pesquisa, de estudo. Então, isso que é importante. Agora, isso já é um triunfo, já é uma conquista, já é um feito. Mas esse desenvolvimento nosso, esse preparo, eu acho que passa por aí. Né? Essa compreensão das ideias, senão você não vai entender nada. Também eles não vão admitir qualquer um assim à toa. Você está entendendo? Agora, por exemplo, você vai lá, igual a boa parte dessa turma que está aí hoje, ó, por exemplo, é um monte aqui, isso aqui. Vocês estão aqui de olho nas nossas coisas. Mas esses são, assim, efêmeros, transitórios, coadjuvantes. Estão estudando, estão visitando, de passagem. Entendeu? Não há uma radicação no processo. Agora, radicar é se viver, né? Até lá. E outra coisa, quanto mais nós demorarmos para chegar lá, mais difícil vai ficando isso tudo, porque eles vão aperfeiçoando ali, né? As exigências devem aumentar, né? Ninguém sabe como é que é. Agora, passar lá de um dia para outro, dar uma dormidinha, etc. Né? Dormida, é uma dormida, no caso seria 24 horas, uma coisa qualquer, isso aí pode ir, não tem? Né? Agora, eu quero que quando vocês arranjarem um lugar lá para nós, a Conceição vai arranjar um lugarzão, que ela vai liderar as coisas. Então, não esquecer da gente, olha, seu amigo está aqui, amigo comum. Por isso que eu estou falando amigo comum aqui, de abrir o olho. Vejo que na nossa comunidade, apesar de muito tempo de convívio e objetivos comuns, conhece muito pouco sobre os colegas intrafísicos. A apresentação dos neoverbetes é item fundamental nesse sentido. O que mais pode ser feito para combater esse tipo de apriorismose? Afinal, não podemos ter esse tipo de apriorismose, pois isso tira a nossa autoridade de autopesquisadores. Sim, o problema primeiro, mais sério que tem nisso, é a pessoa participar das cognópicos. Se ela já entra só de viver na cognópica, já vai ajudar muito. Vão criar muitas coisas novas nesse sentido. Isso aí pode ajudar. Então, o primeiro ponto é esse. Por aí já começa a entender, porque sem convívio,
a pessoa não se reconhece. Tem que acabar se reconhecendo os outros. Então, o serenão ressoma já na condição de serenão, ou ele vem normal e pode ficar serenão durante essa proex? Olha, o que eu sei é o seguinte, serenão demora, né, um bocadinho, né? Eu desejaria falar milhões de anos, mas eu vou falar milhares, só para não chatear. Algum serenão já visitou o CAEC de soma ou psicossoma? Só na minha casa lá eu recebi o australino na sala de jantar. Esses dias eu recebi a monja no quarto. O que vocês querem? Tem mais? E fora outros que a gente não vai falar. Alguns, como diria o Ibrahim Suete, menos votados. Não é isso? Ou da periferia, né? Serenão da periferia. Olha bem o que eu estou falando, né? Olha o nível. Olha o nível, não é isso? Não, outra coisa, a gente nunca sabe se entre vocês não tem algum que é serenão que está escondendo leite. Né? Então, isso tem esse aspecto. Eu nunca ponho a mão nessa cumbuca. Você poderia dar um exemplo de Max Proex? Gandhi e Martin Luther King seriam exemplos? Ou são apenas grupo karma? E os líderes europeus responsáveis pela criação da União Europeia tinham Max Proex? Olha, tem uma porção desse povo que às vezes teve Max Proex, né? A gente nunca sabe. Isso aí teria que ver a ficha, a FEP, a ficha evolutiva pessoal de cada um. Mas é por aí, é gente desse nível aí. Nunca se sabe. É igualzinho o Vieira de Mello, por exemplo. Nunca se sabe. Qual a condição para se radicar o interlúdio? Para radicar? Para se aprofundar. Eu não sei, né? Vamos ver os estatutos que eles fizeram lá. Qual a orientação que a tem. Condição mas, por exemplo, a gente pode assim, fazer uma elucubração, né, sobre o assunto. Para você se radicar lá, você tem que ter uma prestação de serviço permanente de alto nível. Senão não adianta. Né? Não, o FIEX eu acho que é fraco. É fraco, hein? Acho que é fraco. Tem que ser uma coisa superior a isso. O FIEX ainda não é. Eu acho que é uma coisa mais forte. Agora, eu estou falando, você, pelo que eu pude entender, você está falando a radicação enquanto você está vivo como Arlindo. Agora, eu estou falando extrafisicamente, que é o mais sério. O resto... Então, por exemplo, sobre isso a gente poderia dar razão para o Hernando. Às vezes o FIEX pode fazer a pessoa de vez em quando dar uma rapidinha, quer dizer, uma visita escondidinha, etc. Uma coisa. Isso é outra coisa. A minha pergunta foi... Isso pode acontecer de vídeos assistidos. Isso pode ser. A minha pergunta foi extrafisicamente. Foi, então, o Hernando então está certo, mas você, eu tenho que expor que o processo extrafísico é diferente. Precisa disso que eu disse lá, o que eu falei. Né? Tem que ter um gabarito de interassistencialidade elevado. Então, seria uma mini persona do Max Mecanismo, tá certo? Você entendeu? Mini persona, não é mini persinha. Eu sou mini persinha. Você já está começando a ser maior. O Adélio, que já chegou ali, também pode ser que seja uma mini persona. Agora, tem uma coisa nisso, eu não quero tapear vocês e quero ser sincero e autêntico e explícito. Isso de falar uma peça grande não quer dizer muita coisa. Vocês sabem que a pessoa pode ter uma peça enorme do automóvel que não vale nada. Por exemplo, um para-choque do lado esquerdo da roda esquerda traseira. Isso não é tão importante. Agora você pega uma pecinha seríssima lá do câmbio ou de dar partida. Olha só, a mini peça já está valendo mais do que a mini persona. O pitô lá do avião da pois é. Da não, França, né? França. Não é isso. Aquele fiozinho do negócio do telefonema para mim. Do que avião. eu vi e falei assim, olha, aqui eu estou vendo uma série de cores. Olha bem esse amarelo que faz assim, 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 olha, ele se prolonga e tal. Eu fui explicando tudo.
Agora, Walter, mini peça. E o avião estava com problema. Depois disso, melhorou. Em relação a essa pergunta do Arlindo, isso que você está trazendo, da condição de mini peça dentro aí da assistência, um nível razoável de completismo, quer dizer, o próximo ao completismo ou completismo já seria uma possibilidade para a gente hoje, aqui, alcançando o completismo. Já seria um avanço de abertura, mas é preciso ver também qual a qualidade do seu completismo. Você é completivo em quê? Não, mas falando da nossa ProEx aqui, considerando que sim, mas a Max ProEx aqui, nossa, que está estudando essas coisas todas. Não, quanto mais a pessoa, isso aí eu posso falar como um princípio, para tudo isso nós estamos falando, para o Hernandes, para ele, para tudo que você está falando. Quanto mais a pessoa, ela se integrar a uma Max ProEx, mais fácil, e ela sair bem disso, mais fácil vai ser para, vamos dizer, se agregar ao processo do interlúdio. Cada Max ProEx, um processo grupal. Aí muda tudo. Quando chega no processo de Max ProEx, as coisas mudam. Tudo fica no outro gabarito. A maioria das auto-ProEx puras, da pessoa muito individual, é porque ainda tem muita coisa que precisa ser feita, que ainda não resolveu tudo. A ficha ainda não está branquinha, não. Ela tem manchas. Ainda está escrita a sangue. Sangue. Professor Valdo, letra B. O senhor comentou agora há pouco que sem convívio a pessoa não se reconhece. Eu gostaria que o senhor pudesse expandir um pouco esse conceito e depois falar também sobre a questão do extrafísico, a consciência e a questão do convívio e esse reconhecimento. O caso todo é o seguinte: uma pessoa, se ela convive com a outra, ela vai aumentando a intimidade. Se ela aumenta a intimidade, ela vai se assenhoreando, aurindo, conhecendo mais todo o processo da biografia daquela pessoa. Se aquilo aumenta, se vai aprofundando, se faz mais prospecção da pessoa, vai aumentar então, e vai chegar num ponto, se a pessoa tem mais parapsiquismo, ela pode auscultar a holobiografia do outro. Agora, chega um ponto que ela vai auscultar essa holobiografia, sendo que aquele holobiografado não sabe nada daquilo, ainda não alcança aquele nível de auscultação, de prospecção, de semiologia, de entendimento, de analiticologia, de hermenêutica, de interpretação, de nada. Você entendeu isso? Então, olha o convívio como é importante. É importantíssimo. Por exemplo, eu tenho uma pasta, que vocês viram aquela pasta que eu trouxe a primeira vez aqui, quando eu estava gravando. Ali está cheio de nomes meus. Você está entendendo? Nas minhas agendas, aquele monte de agenda que tem lá embaixo, nos meus muitos anos, está cheio de nome ali. Estudo o que é. Eu sei dos nomes, não é só nome de autor. Tem nome de pessoas, gente com quem eu trabalhei, processo que tinha valor por causa disso, daquilo. Uma boa parte até desses nomes, o povo tudo já dessomou hoje. Porque a maioria dos meus amigos, uma boa parte já foi embora, né? É mais de 50%. Eu já fiz um cálculo. O povo mais chegado comigo é muito mais de 50%. Professor. Então, eu estou ficando como o último dos moicanos nessa história toda. Mas aí o senhor comentou que sem isso a pessoa não se reconhece. Ela não se reconhece pelo seguinte: quando você começa a entender, eu começo a entender tudo do Max, eu vou começar a entender tudo do Valdo. Parâmetro, é um parâmetro. Que é recíproco e verdadeiro. Quanto mais eu entender os outros em torno de mim, mais eu vou entender eu mesmo. Por causa do reflexo. Tudo é um corpo só. E as consciências? Então, o processo da fraternidade é terrível. Então, se você reconhece o outro, você vai acabar reconhecendo você. Então, você vai entender seu passado, sua situação, como é que é, a tendência.
E quando se está no extrafísico, a consciência, ela diminui porque ela está com um convívio muito semelhante? Não, a tendência dela é ampliar o problema, né? Mas eu digo, se ela está numa baratrosfera, ela está convivendo com afins, a referência, ela não dá muita diferença. Não, mas agora ela saindo daquilo e ampliando, ela vai ampliar também o ciclo de relações. Certo, mas aí amplia em também. qualidade e quantidade. Certo. Isso aí varia. Agora, eu quero te dizer uma coisa para você. Quanto mais atrasada seja a Comunex, mais densa é a população dela. Quanto mais evoluída a Comunex, mais rara ou rarefeita é o índice demográfico dela. Entendeu? Sim, sim. Então tem menos gente. E mais consciência. Quanto mais atrasado, mais gente. Então você chegou num lugar, está cheio de gente demais, não precisa me perguntar, que eu já sei, é baratrosfera. Entende? É por isso que lá no Homo sapiens urbanizados eu falo muito em superlotação. É um negócio seríssimo. O povo quase não leva isso em consideração. Mesmo os autores, na ocasião eu procurei, quase ninguém falava nisso. No entanto, é importantíssimo. A superlotação. No Brasil se fala muito em superlotação da cadeia, dos presídios. É o sistema prisional que não presta. Então isso tem muito. Mas não é só isso. A superlotação que nós estamos falando é geral, né? É muita coisa que tem. E o povo não leva isso em consideração. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram... Esse está um livrinho. As pontuações da tertúlia de hoje foram 52 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 25 perguntas respondidas online, 36 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 5 recados: Loge, Congressos Intermissivistas, João Paulo, Consim Cobaia, Cristina, Simpósio Democracia Direta, Fernando, Conselho dos 500, Patrícia, CP2, Curitiba. Pessoal, boa tarde. Nós aqui gostaríamos de convidá-los para o Congresso Internacional dos Intermissivistas, que ocorrerá no mês de julho, entre os dias 22 e 24 de julho. No primeiro dia, sexta-feira, nós vamos contar com um curso do professor Valdo sobre a condição do intermissivista. E, ao longo do congresso, nós teremos uma série de apresentações. O professor Pedro Fernandes vai apresentar sobre autorrevezamento, a professora Cristina Aracaki vai apresentar sobre responsabilidade consciencial, dentre outras apresentações. Então, vale a pena aí todos os intermissivistas se organizarem para estarem aqui discutir sobre essa temática que é prioritária para todos nós dentro da condição da Max Proex. E aproveitando a relação com o verbete de hoje, esse evento vai ser um grande encontro de amigos do curso intermissivo. Então, se organizem para estarem aqui. Obrigado. Boa tarde, eu venho falar do curso Consim Cobaia do Conscienciograma, que vai acontecer no próximo sábado, dia 4 de junho. Tem muita gente aqui na Cognópolis que a gente já percebeu que não participou do Consim Cobaia. É um curso que a gente fez de uma forma que seja agora mais ágil, ele só dura uma tarde, não é mais de imersão, só algumas versões por ano, mas todos os meses tem esse que é uma tarde. Então o curso começa às 3, termina às 8 da noite. Quem quiser participar, as inscrições são no CEEC, qualquer dúvida é só entrar em contato com qualquer voluntário da Consus ou mesmo na recepção do CEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de avisá-los que permanecem abertas as inscrições para o primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta, que ocorre agora nesse próximo final de semana. Importante lembrar que no contexto desse encontro, além de apresentações de professores aqui de fora da comunidade, professor J. Vasconcelos, professor Volney Lins, nós teremos cognopolitas especialistas na questão da politicologia, da paradireitologia, que estarão debatendo conosco temas importantes para um convívio mais harmonioso entre amigos, também aproveitando aí o tema do verbete de hoje. E lembramos que na programação do simpósio está inserido a Assembleia do Conselho dos 500, que vai ocorrer no domingo a partir das 3 horas da tarde. Vou passar aqui para o Fernando para ele falar mais sobre a reunião do Conselho dos 500. A Fabiana e eu representamos aqui a Comissão de Gestão do Conselho dos 500,
Lembrando que esse evento, o Simpósio Internacional da Democracia Direta, começa na sexta-feira à tarde, e no final da tarde do domingo nós teremos a sexta Assembleia do Conselho dos 500. Durante o evento, o simpósio, teremos nosso colega Alexandre Baltazar apresentando o projeto arquitetônico da Ágora Cognopolita, que vai ser implantada aqui em Foz, é muito interessante. Teremos a Assembleia com interessantes temas. Depois, no final, nós vamos ter o lançamento da pedra fundamental da Ágora Cognopolita no campus lá próximo ao discernimento. Todos estão convidados e a Fabiana vai falar aqui sobre a Assembleia. Pessoal, então é importante saber o que vai ser debatido nessa Assembleia, para que vocês já possam ir pensando com calma e ajudar no processo de votação. Então são aqui 3 aspectos importantes. Primeiro, nós vamos votar a moradia de voluntários nos campos conscienciológicos da Cognópolis, aqui em Foz do Iguaçu. Vamos deliberar sobre algumas diretrizes gerais. Vamos conversar sobre o plano viário da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que definiu a abertura de uma rua que cortaria, com certeza, esperamos que isso não aconteça, né, que cortaria ao meio o campus da Sinvex. Então nós vamos deliberar sobre quais são os planos alternativos, propostas alternativas oferecidas pelos arquitetos técnicos para que a gente consiga solucionar isso de uma maneira mais otimizada. E o terceiro ponto que vai ser debatido na Assembleia é a comissão de gestão do Conselho dos 500. Vamos fazer a eleição de 4 novos conselheiros para a comissão. E a apresentação final do plano de zoneamento para o bairro Cognópolis. Algumas ideias, algumas consignas e premissas. Então, pessoal, estão todos convidados, é domingo, após o simpósio. É importante que quem tem a possibilidade participe do simpósio e faça o fechamento na Assembleia dos Conselhos dos 500. E quem esperou mais de 20 séculos, seja bem-vindo novamente ao Conselho dos 500. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite hoje é para você que não quer perder a oportunidade evolutiva de realizar um SCP-2, o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. Esse fim de semana, dia 3, 4 e 5, vai ocorrer o SCP-2 de Curitiba. O EPICOM é o professor Pedro Fernandes. Então, o nosso convite é para você que quer realmente afinizar mais com a multidimensionalidade e ajudar no trabalho de reurbanização extrafísica dos Serenões. Mais informação, telefone 41 2102 1448. Obrigada a todos. O verbete eleito para amanhã é Trafarão, especialidade para patologia. Obrigado e boa tarde a todos.